Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 45, para a gente conversar aqui um pouco hoje sobre a palavra de Deus. Isaías 45, a partir do versículo 1 ao versículo de número 3. Aleluias, glória a Deus. Isaías 45, glória a Deus. Nós sempre ouvimos, irmãos, que Deus tem promessas para nós, para a sua igreja. A gente passa ano, entra ano, sai ano, ouvindo que Deus tem promessas para nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, de algumas promessas. Eu quero falar a respeito de algumas promessas que Deus tem para mim e que Deus tem para você. E mesmo num tempo turbulento que a gente vive, ou atribulado, um tempo que talvez nenhum de nós imaginou viver, em um tempo de crise, de fato, nós temos visto tanta coisa ao nosso redor, e a misericórdia de Deus tem atuado incessantemente na vida da igreja, na vida dos irmãos. E nós vemos que ainda num tempo, e eu quero te chamar a atenção hoje para a palavra de Deus, para você se animar, para você cobrar ânimo da sua alma, porque tem esperança, tem promessa. E eu quero que você desperte hoje no teu coração que você renove a tua confiança nas promessas de Deus para a tua vida. Eu quero que você saia daqui fortalecido nesta noite. Não que você não esteja forte em Deus, mas que você saia ainda mais forte, sabendo que Ele não dormita. O guarda de Israel, Ele não para de trabalhar, Ele está incessantemente trabalhando e operando em favor da sua igreja. Quem crê nisso aí diz amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto. Diz assim, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Versículo 2: Eu irei adiante de você, e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Amém? Fecha a sua Bíblia até aqui. Quando eu li esse texto hoje, irmãos, meditava na palavra de Deus, na grandeza desta profecia que o profeta Isaías profetizava, pronunciava, eu pude perceber que esta profecia pode ser uma das maiores de toda a Bíblia Sagrada. Você sabe por quê? Porque ele profetiza, e quase 200 anos antes do seu cumprimento, o profeta de Deus é levantado, é usado por Deus para profetizar a respeito de um homem chamado Ciro, que não era crente, que não era judeu, que não era da linhagem, que não era da descendência, mas que Deus o chama de ungido, e que Deus o chama pelo nome. Antes ainda de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, ir para o cativeiro babilônico, antes mesmo de o povo ser levado para os 70 anos de cativeiro, Deus já está chamando o homem, que Deus o levantaria com uma missão especial, para o levantar sobre a terra, para conquistar a Babilônia, para então liberar o povo, dar a carta de saída do povo de lá, para voltar para a Palestina, para reconstruir o templo, e dar sequência no plano, na história de Deus. Quase 200 anos antes, Deus usa o profeta para dizer que Ciro, rei da Pérsia, seria ungido de Deus, e que seria usado para uma grande obra. E aqui, quando eu vejo esta palavra, ungido de Deus, para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender o que significa ser ungido de Deus.
E aí você vai para a Bíblia e vê que no Antigo Testamento, muito mais do que no Novo, se utilizava esta prática da unção de pessoas, da unção de objetos. Nos dias do Velho Testamento, a unção com óleo era algo comum. Era algo que pessoas e objetos eram ungidos para serem separados, considerados separados para uma função, para serem usados por Deus. Exemplo, Moisés ungiu o tabernáculo e toda a sua mobília. Para quê? Para separar isso para o serviço de Deus. Samuel ungiu a Saul, rei, ungiu a Davi, rei, separando-os para uma obra específica. Aleluias. Arão foi ungido por Moisés para ser sacerdote sobre a tribo de Levi. Então no Antigo Testamento nós vemos esta unção muito presente. No Novo Testamento você vai ver o próprio Jesus dizendo: Deus me ungiu com o Espírito. Deus me ungiu, o Espírito me ungiu para apregoar liberdade aos cativos, colocar em prisões, tirar da prisão os presos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito me ungiu, me separou, me tirou de lado, me separou do mundo para uma obra específica, para cumprir um propósito, segundo a vontade de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite: você é ungido? Você é uma ungida de Deus para um propósito? Amém. Você tem vontade de fazer algo para Deus? Você sente vontade de servir a Deus? Você sente vontade de testemunhar ao Senhor, de anunciar as boas novas, de dizer aquilo que o Senhor fez? Você tem coragem de, quando questionado, dizer o que aconteceu na tua vida para você se tornar diferente? Quando alguém vê o brilho em você, quando alguém vê que você não é mais o Jacó de antigamente, mas que você é o Israel de Deus, que houve uma mudança de identidade, você consegue dizer que você é um ungido de Deus, por isso a tua vida mudou? Se você consegue, é porque você é alguém que foi ungido por Deus para um propósito nesta terra. Um propósito de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um cantor, de ser um adorador, de ser um pregador, de ser um mestre, de ser um profeta, ou ainda, o mais importante de todos, para o ID, para anunciar as boas novas, para ser luz, candeia acesa sobre o móvel, para ser sal da terra, para ser alguém que vai ser um agente de Deus para a transformação desse mundo que está aí fora. Então, você é ungido de Deus, e muitas vezes você fala: pastor, mas esse negócio de ungido não é comigo. Se você está aqui, eu vou dizer para você que não tem. Você está aqui não foi porque você quis vir aqui, os teus pezinhos te trouxeram aqui. Se você me assiste, não foi porque você não tinha outra coisa para ver, mas é porque você é alguém que já foi separado antes do ventre, já foi consagrado e separado para o louvor do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabia de uma coisa? Há 15 anos atrás eu não sabia que havia uma unção sobre a minha vida. Eu não sabia, eu estava por aí, eu estava seguindo o curso da minha vida, eu estava vivendo a minha vida, eu estava fazendo os meus planos, os meus projetos. Entre eles era ser militar, sabia disso? Eu queria ser um militar, eu queria ser um policial, eu era voltado para as áreas de segurança, eu fiz concurso e Deus me barrou, mas Ele realizou o desejo do meu coração. Eu sempre quis ser servidor público, e hoje sou, há quase 20 anos, mas aqui do município de Foz, sou contador do Fostrans. Mas o meu projeto era ser militar, o meu projeto era viajar por aí, o meu projeto era entrar no meio do mato, aleluia, cheio de arma, cheio de coisa, aleluia. Lua, você está aí, Lua? Eu queria, sabe, eu era fã do Rambo, quando eu era mais jovem, né? No meu tempo ainda passava Rambo na sessão da tarde. Hoje não, né? Hoje é só cachorro falante, hoje é só coisas assim mais leves. Mas o meu tempo tinha lá o Rambo, lá, com aquela boca torta. E eu gostava, irmãos, eu rolava na sala, pegava coisa na mão e eu atirava em todo mundo. Eu era doido para ser isso. Aí eu entrei na faculdade, eu queria me formar, queria fazer concurso para a Polícia Federal. Eu queria andar com
pistola aqui do lado, eu queria... Irmãos, eu acho que se eu fosse a coisa dessa, não ia prestar. Então Deus sabe o que faz. Aí Deus, no 4º ano de faculdade, eu simplesmente tenho um encontro com esse Deus. Tenho um encontro com esse Deus. E eu não sabia que havia uma unção sobre a minha vida. Eu não gostava desse negócio de ficar na frente falando em microfone, meus irmãos, nunca pensei em algo. Mas um dia Deus começou aos pouquinhos, porque Deus nunca nos diz tudo de uma vez. Ele começou a dizer: ei, eu te escolhi nesta terra, eu te separei, tem uma obra, tem algo, eu quero te usar, ei, você vai falar. E daqui a pouco isso começou. E hoje, para a glória dele, só para isso, eu estou aqui falando da palavra dele para você, dizendo que ele é Deus da sua vida e que ele também te ungiu nesta terra. Quem pode dar um aplauso ao nome de Jesus? Aleluia. Quem pode? Aleluia. Oh, glória. Só que quando você sabe disso, vem um peso. Você fala: mas eu sou ungido, e aí? Essa vida não é fácil. Não, não é. Esse negócio de chamada, esse negócio de servir, esse negócio de renunciar, esse negócio de começar a abandonar as coisas, deixar, tomar um rumo diferente, tomar, aleluia, um caminho de transformação. E aí você começa a ser impactado com tudo que começa a acontecer. E você vê que não é simples, que não é fácil, que não é para qualquer um, não. Que servir a Deus é coisa para homem e mulher com H e M maiúsculo. Pessoas que vão perder a sua vida, porque Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Aí você vai ler o Evangelho: aquele que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, dia após dia, e seguir após mim, este é o meu discípulo. Aí você lê o Evangelho e vê Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora, nora contra sogra, e por aí vai. Por quê? Porque eu vim trazer espada, separação. E a Bíblia fala: haverá o dia em que Deus fará a separação entre os que são e os que não são. Haverá o dia. Não é agora. Ah, pastor, mas Deus me levantou para ser juiz aqui. Eu sei quem que é joio, eu sei quem que é trigo, eu sei quem que é... Não, você não sabe nada, quem sabe é Ele. Você só sabe adorar, você só sabe dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Você só sabe fazer o que Ele manda. O que Ele não manda não é para nós. Ele disse: haverá o dia em que o anjo do Senhor tirará o joio e levará para ser queimado, e colherá o trigo e levará para o meu celeiro. Mas é Ele. E aí você começa a se deparar com esta palavra de ser ungido, de ter um propósito, de ter uma chamada, de ter uma promessa. Aí você começa a ouvir promessas de Deus. Aí você ouve promessa de um profeta, profetiza. Você ouve a palavra, você ouve pregações e promessa. Deus tem promessa, Deus tem promessa. Você é ungido, aí você começa a ficar com este peso. Só que ao mesmo tempo, irmãos, que vem a responsabilidade de uma chamada, que vem a responsabilidade de uma renúncia, de uma aceitação, de você dizer, porque ninguém é obrigado a aceitar a Cristo, reconhecê-lo, melhor dizendo. Ninguém é obrigado a abraçar a sua chamada. Jesus, Ele não obriga ninguém. Mas só que tem uma coisa: quando a gente diz sim para Ele, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos agora escravos dEle, para viver segundo a sua vontade. Só que aí eu leio essa palavra e eu me animo, igreja, porque eu vejo o cuidado de Deus com os seus ungidos, porque eu vejo a promessa, eu vejo o cuidado de Deus para quem Ele promete algo. Se Ele prometeu algo para Ciro, que não era crente, como já diz, quase 200 anos antes do cumprimento, Ele já diz: o meu ungido eu levantarei com mão firme, com a mão direita eu seguro, com firmeza, para subjugar as nações diante dele. Eu vejo aqui nesse texto que na sequência ele faz 5 promessas de Deus para o seu ungido. Diga assim comigo: 5 promessas de Deus para os seus ungidos. Primeira, versículo 2, ele diz assim: eu irei adiante de você. A primeira promessa de Deus para os seus ungidos
eu irei adiante de ti. A promessa de Deus para os seus ungidos é que Ele vai à nossa frente. Ei, não é do lado, não é ao lado, não é atrás, Ele vai na frente. Ele vai na frente, Ele vai lutando, Ele vai pelejando, Ele vai abrindo caminho, Ele vai com o rolo compressor, aleluia, tirando o empecilho da frente, Ele vai com a pá carregadeira, arrancando os pedregulhos da frente, e vai lutando, e vai abrindo para eu e você passar. A Bíblia diz que no deserto o Senhor ia adiante de Israel, como uma coluna de nuvem de dia e como uma coluna de fogo de noite. Lá no passado, lá no deserto, onde não tinha recursos humanos, onde não tinha o que o povo fazer, a não ser confiar no poder de Deus, a Bíblia diz que neste ambiente, quando há dependência desse Deus poderoso, Ele se manifesta. Diz que Ele ia na frente de dia, como uma coluna de nuvem, para trazer sombra para o povo não morrer queimado, sufocado. De noite o deserto esfria, e ele ia como uma coluna de fogo, aquecendo, iluminando o caminho diante do povo. Ei, você não precisa temer. Sabia que você não precisa temer? Tem muita gente ansiosa, tem muita gente preocupada com tantas coisas, se vai dar certo, se vai dar errado. Será que eu vou conseguir, pastor? Porque eu entrei por uns caminhos aí. Ele vai à frente. Se você é ungido, você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas Ele vai à frente. Ele vai, irmãos, eu pregava ontem aqui sobre Jacó no Val de Jaboque. Toda a vida de Jacó de engano, de atrapalhada, toda a vida dele enganar o irmão, dele enganar o pai, dele ir para a casa do tio, dele enganar Labão, dele ser enganado também, toda aquela vida de coisa errada dele, e em nenhum momento Deus recuou de continuar trabalhando e preparando o propósito para a vida de Jacó, sabia? Só que chegou um dia que ele tinha que atravessar o vale, e nesse dia passou todo mundo, bois, animais, a família. Ele ficou sozinho, diz a Bíblia. E o anjo do Senhor, que ali tipifica o Senhor, disse: para aqui, você não atravessa enquanto a gente não resolver as pendências. Só que tem uma coisa, nós vamos lutar a noite inteira, mas amanhã, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente vê o sucesso da vida dele, a gente vê como a vida dele deslancha. Depois do quê? Depois do conserto, depois da luta com Deus, depois que ele perde para ganhar, depois que ele ganha para perder, não sei, mas ele consegue, ele vai, ele é abençoado. Por quê? Porque Deus nunca deixou de ir à frente de Jacó. Tem gente muito preocupada, e a promessa é essa: apenas creia. É simples, irmãos, é simples, creia. É uma promessa do Eterno, Ele vai adiante. A Bíblia fala no Novo Testamento, o Senhor Jesus: não turbeis o vosso coração pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Vive hoje, porque tem gente vivendo o amanhã e está sofrendo antes da hora, ou tem gente vivendo o ontem, que já passou, não tem o que você possa fazer, e aí esquece de viver o hoje, que é o que você tem que viver, que é o que você tem que administrar. Não turbeis o vosso coração, não fiqueis preocupados com o que é a vez de comer, de vestir, não andeis ansiosos por coisa alguma, não temais as afrontas, não tomais vingança, aleluias, busque o Senhor como Ezequias, e Ele adiantará as coisas em teu favor, aleluias. Ele vai à frente, e se Ele vai à frente do ungido, nós podemos contar com pelo menos duas coisas: proteção. Se Ele vai na frente, Ele vai lutando, Ele vai guerreando, aleluia. Será que é verdade que Ele vai lutando? Olha o que a palavra diz, só escute. Primeiro, Deuteronômio capítulo 1 e verso 28 diz assim: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu.
Vimos ali os Enaquins, verso 29. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. É promessa. Ele vai na frente dando proteção, e se ele vai na frente, ele também dá direção. Então entenda algo: nós não ficaremos desamparados, nós também não ficaremos desorientados nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, independente do tempo, seja na bonança ou seja no tempo de crise. Se você crê no que a palavra diz para mim e para você, ele vai adiante do ungido. Quem recebe essa promessa aí diz amém. Segunda promessa de Deus para os seus ungidos está lá no verso 2 também. A primeira: eu irei adiante de vocês. A segunda: e aplainarei montes, ou seja, endireitarei os caminhos tortuosos. Se ele vai à frente, irmão, para pensar, ele não vai parado, mas ele vai agindo, ele vai trabalhando. Jesus um dia disse: meu pai trabalha até hoje. Quando ele foi questionado, sobre o sábado, o dia de descanso, lá pelos fariseus, ele falou assim: meu pai trabalhou no passado e trabalha até hoje, ele não para, ele não dorme, ele não descansa. E se ele vai na frente, ele vai operando. Se ele vai na frente, o Espírito, aleluia, vai fazendo, vai movendo. Porque o Espírito é dinâmico, é poder. O Espírito é o poder de Deus. O Espírito, aleluia, é a dinamite de Deus. É aquilo que opera os milagres, as transformações. Hoje no tempo nosso da igreja, nós oramos e declaramos no nome de Jesus, mas o poder que opera o milagre, quando você vê um paralítico saltar da cadeira, é o poder do Espírito, porque ele trabalha, porque ele age, porque ele se move em nosso favor. A Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face do abismo, lá em Gênesis. Ele se movia, a terra estava um caos, o abismo estava lá, trevas. E a Bíblia fala que o Espírito se movia, sabe o que? Trazendo uma unção de reconstrução, uma unção de construção, de conserto. Ei, aquilo que está torto na minha vida, na sua vida, tem esperança, porque Ele vai na frente endireitando os caminhos, as veredas. Não tem caminho tortuoso que vai continuar tortuoso se você é um ungido de Deus. Menos dias, mais cedo ou menos cedo, ei, Ele vai agir em teu favor, aleluia, Ele vai te fortalecer. Você vai se levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, ei, e Ele vai aonde está faltando, Ele vai completar, aonde está sobrando, Ele vai tirar, mas Ele vai na frente endireitando os caminhos de Camanai, dos seus ungidos, aleluia. Eu me alegrava com Deus. Ele prometeu a Ciro que ia na frente de Ciro, endireitando os caminhos. Deus vai passar um trator, Deus vai tirar os obstáculos. Foi o que Deus fez lá no passado. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O povo de Israel chegou na frente do Mar Vermelho. E aí, e agora? E agora? Acabou o caminho, acabou. Caminhamos até aqui, Deus. O Senhor mandou, e agora? O mar está aqui. Estende o cajado. Eu faço o resto, eu vou na frente, eu já estou na frente, mas eu vou endireitar isso aí, eu vou criar um caminho. Diz que Moisés estende o cajado. Deus sopra um vento do Oriente, diz a Bíblia, a noite inteira. E se abre o mar, duas paredes gigantes, aleluia, se formam. A terra fica seca. Sabe por quê? Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Você não vai para, Deus não faz pela metade, Deus não faz algo meia boca, mais ou menos. Não, Deus faz por completo. Se é para atravessar no meio do mar, é para caminhar em terra seca, não é para pisar em barro, não é para se enroscar no meio do caminho. Quando Ele abre, Ele tira o empecilho, Ele tira o que impede, e eu e você vamos passar para a glória do nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Não tem caminho tortuoso que vai ficar. Voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. Sabe por que João Batista veio?
para endireitar as veredas para o Mestre. Ele veio para abrir o caminho para o Mestre pisar nesta terra, para o Mestre caminhar. Precisou ouvir uma voz clamando no deserto, precisou ouvir um doido lá que só comia mel e gafanhoto, precisou ir se vestir de pelo de animal e chamava todo mundo de cobra, aleluia, os mais altos da religião do tempo, e disse: eu vim aqui anunciar, chamar vocês ao arrependimento, porque depois de mim vem aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sandália. Deus tem obra comigo, Deus tem obra contigo. Você é ungido, uma ungida, mas se a coisa está errada, não vai ficar. Ele não vai me usar no erro, não vai te usar no erro. Ele vai endireitar os caminhos e depois vai nos usar para a glória do seu nome. Aleluia. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu sei que Deus faz isso, irmãos. Testemunho rápido. Minha mãe, quando conheceu Jesus, pelejou durante 8, 9 anos pela minha vida, pela nossa família. Meu finado pai, minha irmã e eu. 9 anos. Minha irmã por um tempo acompanhou ela, depois parou com as decepções. E ela sozinha na igreja, irmãos, batalhando. Pensa numa mulher crente em Jesus. Meu pai na época não aceitava, porque meu pai era gauchão, era o sistema antigo, sabe, não gostava dessas mudanças de coisa, não aceitava, ameaçou ela de divórcio. E ela disse: eu não quero me separar, eu casei para ir até o fim, mas eu não vou largar o meu Jesus. O Jesus que eu conheci não é uma religião que você acha que eu troquei. O Jesus que eu conheci é o Jesus que me aceitou como eu era. Um Jesus que me aceitou ruim como eu era, brava, briguenta como eu era, contendeira, e transformou a minha vida. Só eu sei quem Ele é, eu não largo Ele. Se você quiser, você sai, mas eu não largo este Jesus. Eu escutei isso, comecei a observar aquela mulher. Quantas discussões e brigas aquela mulher, meus irmãos, tinha todos os motivos para deixar. E ela estava lá, Assembleia de Deus, lá da Vila. Um dia, eu a vi numa madrugada, quase 9 anos depois dela marchando, evangelizando, me dava Bíblia para mim, para todo mundo, pregava. Eu começava a ler Bíblia, quando a Bíblia me confrontava, eu fechava, deixava no canto, eu queria minha vida. Um dia eu a vi na escada chorando numa madrugada, sentada lá no primeiro degrau, dizendo para Deus: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor faz alguma coisa, o Senhor salva alguém, o Senhor levanta alguém, ou então o Senhor me leva desta terra, que eu não aguento mais. E sem a minha salvação eu não saio daqui, mas me leva, pode me levar. Irmãos, uma pessoa jovem, com menos de 40 anos na época. Aquilo impactou assim meu coração. Eu comecei a pensar: meu Deus, que negócio é esse? Que fé é essa? Que Deus é esse que faz a pessoa pensar desse jeito e pedir até a morte? E aquilo começou a tocar no meu coração. E eu comecei a ir com ela para a igreja, e ela orou por mim, e eu fui muitas vezes com ela, mas não me converti do lado dela. Mas ela nunca desistiu, mas chegou um dia que não estava junto com ela na igreja dela, mas em outro lugar. Deus me levou e eu não aguentei, eu me prostrei, algo da alma aconteceu, eu me rendi ao Senhor. Naquele dia eu comecei a entender que havia um poder, que havia um Deus verdadeiro, que a minha mãe servia, e eu estava então entrando naquele caminho. E aquele dia eu pude perceber que esse Deus estava endireitando os caminhos tortuosos da minha vida. Quando eu fui contar para ela, ela não acreditava a alegria dela. Ela dizia: agora não estou mais sozinha, tem mais um guerreiro para guerrear comigo agora, esta batalha. Aleluias, eu sei que este Deus endireita os caminhos, porque a minha vida também era muito torta. E eu acho que é de quase todos aqui. E você sabe o que Deus fez na sua vida. Você tem memorial com Deus. Você pode não estar bem hoje, mas você tem memórias, você tem experiências com Deus,
Você tem momentos íntimos que ninguém viu, você e Deus somente. Você tem lágrimas depositadas. Você tem meu Deus, tanta coisa que você viveu. Ei, essas experiências precisam fortalecer a tua vida, a tua comunhão. Ei, deixa Ele limpar os caminhos, deixa Ele endireitar as veredas para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Ele endireita os caminhos tortuosos. Terceira, para a gente andar, terceira, diz assim: derrubarei portas de bronze. Fala de portas que estão fechadas diante de nós. Fala de portas que nós não conseguimos abrir por nós mesmos. Sabe o que é bronze, irmão? É um metal extremamente forte e resistente. Então são portas que a gente não consegue muitas vezes. Nós não conseguimos quebrá-las por nós mesmos. Falta força, falta resistência. O desânimo entra. Portas do desânimo se fecham. Portas da depressão, melhor dizendo, nos fecham. Portas que nos fecham em quartos escuros, nos deixam deprimidos, depressivos, desanimados, desiludidos. Portas da solidão que nos fecham sozinhos neste mundo e que nos fazem pensar por algum momento que nós não temos ninguém, que não tem ninguém por nós. Porta de enfermidade que nos fecham, num leito de hospital, que nos fecham em casa. Portas do desânimo, enfim, tantas portas que se fecham diante de nós e nos trancam. E nós não conseguimos muitas vezes. Essa que é a verdade, irmãos. Tem vezes que a gente não tem força para romper essas portas. Tem vezes que a gente está forte para romper. Tem vezes que a gente está cheio de Deus. A gente está animado com Deus. Sabe, tem vezes que a gente está ali, terra, massuricomandaio, que a gente quer destruir, que não tem demônio que fica na frente. Só a minha caminhada, só a minha pisada e a tua, o demônio já sai canelado. Por quê? Porque estamos ali confiantes, firmes, consagrando, buscando, lendo a palavra, alimentando o nosso espírito, ouvindo louvores de adoração, aleluia, se posicionando para Deus usar. Mas tem vezes que isso não está acontecendo. E você não é menos homem e mulher de Deus por causa disso, sabia? Porque não tem homem e mulher de ferro na presença de Deus. Não tem. Sabia que não tem? Mas precisa existir homens e mulheres dependentes de Deus na presença dEle. Você não precisa achar que você é indestrutível, mas você precisa crer que você tem um Deus que é indestrutível. Você não tem que achar que você é imbatível, não. Nós vamos ser nocauteados, sim, muitas vezes, e cairemos nocauteados. Nocaute. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é imbatível. Nele nós podemos, a fonte de todo o poder está nele. Por isso Paulo diz: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, para estejais atentos às ciladas de Satanás. Aleluia. Portas de bronze, portas fechadas. Uma vez, livro de Juízes, capítulo 16, conta a história de Sansão. Certa feita, como dizia um amigo, Sansão foi para Gaza e tentaram fechar as portas da cidade para ele. Aleluia. Fizeram lá, cercaram a cidade e disseram: pegaremos ele pela manhã. Mas diz a palavra que perto da meia-noite, Sansão se levanta e arranca a porta com um batente e tudo, leva nas costas, vai para cima do monte. Sabe por quê? Porque porta fechada na frente do ungido de Deus não permanece. Porta fechada, porta de ferro, porta de bronze, na frente de um ungido de Deus, mais cedo ou menos cedo, será quebrada pelo poder que há no nosso Deus Todo-Poderoso. Não poderá ficar fechada por muito tempo. Qual a porta que está fechada diante da sua vida? Qual? Jericó, as portas estavam fechadas para Josué.
cidade cercada. Quais eram as portas? Eram muros, nada menos do que 10 metros de altura por 6 de largura. Carros passavam por cima do muro. Imbatível, portas, cidade impenetrável. Ei, só que tem uma coisa, dada a palavra do Senhor, escute, você vai ler isso lá em Josué, dada a ordem de Deus, ao som das trombetas e ao grito do povo, tudo aquilo ruiu, caiu por terra. Sabe por quê? Porque não adianta, irmãos, não é pela minha força, não é pela tua força, não é pela força do povo de Israel, não é pela força do exército, mas é porque Deus deu a ordem, Deus deu a palavra, e quando o decreto de Deus desce, não tem porta que vai ficar fechada. Enfermidade bate em retirada, crise bate em retirada, mas é necessário crer. Porta do pecado bate em retirada. Aleluias, tudo aquilo que enrosca, que prende nós, que nos prende, aquilo que nos fecha, cai por terra. Apocalipse 3:8 diz, Ele porá diante de você uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Sabe por quê? Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Então onde está a tua confiança? Você precisa estar no Senhor. É promessa, Ele quebrará as portas de bronze. Mas não só isso, o texto ainda fala assim, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Vai mais além, despedaçarei em algumas traduções as trancas de ferro. Além de quebrar as portas de bronze, Ele despedaça as trancas, as cadeias. Não há cadeia que Ele não possa abrir. Irmão, entenda algo. Você não vai ficar trancado, fechado no problema, no pecado, na crise, no pensamento de depressão, no pensamento de, enfim, naquilo que você sabe que prende a tua vida. Você não ficará se você crer no poder de Deus, que é poderoso para destruir as cadeias. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que os discípulos são presos não uma vez. Eles são presos, colocados na cadeia, portas na época com cadeados. Parece que estava tudo certo, né? Os guardas tudo tranquilo, no outro dia a gente vai julgar. Deixa eles lá, Atos capítulo 5 fala disso, Atos capítulo 12 fala disso, Atos 16 fala disso. Foram jogados lá, só que de madrugada. A palavra diz que Deus envia o anjo, vai lá, destranca tudo que está trancado. No outro dia vão procurar Pedro para fazer o interrogatório, não acha ninguém na prisão. Numa outra ocasião, Pedro foi preso por Herodes para ser morto depois da Páscoa. Ele estava preso em 2 cadeias, diz a Bíblia. Mas Deus enviou o anjo à noite e despedaçou aquelas cadeias e Pedro ficou livre. Atos 16 fala que Paulo e Silas estavam espancados e presos no cárcere interior. Sabe o que é isso? Estavam presos, acorrentados ao tronco, ou seja, penitenciária de segurança máxima. Não havia o que fazer, não havia o que fazer para livrá-los daquele lugar. Cárcere interior, preso nos pés, algemados, trancas de ferro. Porém, aleluia, a Bíblia fala que perto da meia-noite eles resolvem fazer o quê? Aleluia, 2 coisas: orar e adorar o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. E diz a palavra, aleluia, que houve um terremoto e tudo aquilo se despedaçou, e eles estavam libertos do poder dos cadeados, das trancas de ferro. Ei, eu quero dizer para você que se sente preso, presa, aleluia, nos cadeados, vai saber da onde? Do inferno, do mundo, ou da sua própria crise existencial. Se há algum cadeado que te prende, entenda, oração e adoração, oração e louvor ainda são as coisas que trazem a presença de Deus sobre esta terra, e Deus faz maravilha no meio do seu povo. Tá cadeado? Ora, adora. Mas na crise, pastor Carlos, quem que adora na crise? Só doido. Mas crente é o quê? Crente é doido. Crente crê num Deus que não vê.
Não chega o ateu e fala assim: o que você quer de Deus? Você não vê, você não conhece, você nunca sabe de nada. Eu sei, claro que eu sei. Eu sei que tudo que existe só existe por causa dele. Mas como é que você consegue provar isso? Eu falei: você também não consegue provar que não foi por ele. Então pronto, vamos parar aqui, nem continua isso aí. Fica você com a tua incredulidade, deixa eu com o meu Jesus, deixa eu acreditar no milagre, deixa eu acreditar que Ele faz. Aleluia, eu já vivi tanta experiência, eu já vivi milagre na minha vida, eu não sei você, mas eu já vi as mãos do meu Deus agir, e eu ainda verei pelo resto da minha vida, porque esse Deus, Ele anda adiante de mim, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, e eu creio nisso. Você crê nisso? Então dê mais um aplauso a Ele, Ele merece, Ele merece, Ele merece, oh, Ele merece. Se tem alguém que merece, é Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E última promessa: darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Alabaxandaraio, aleluia, olha aí, Ele está aí, aleluia, isso, deixa Ele renovar a tua fé, deixa Ele renovar a tua esperança, alabacandaraio, deixa Ele renovar as promessas sobre a tua vida, nalabassuriandaraio. Eu não posso nada sem Ele, você não pode nada sem Ele. Eu não posso dar um passo ali sem Ele, eu preciso dEle, eu dependo dEle, a minha família é dEle, tudo que sou é dEle, eu dependo dEle, aleluia, xandarabacandalaio. Eu escolho Deus, eu prefiro Deus, aleluia. Falem o que quiserem falar, eu prefiro Deus, eu escolho Deus. Pastor Carlos, mas está falando do jeito que você... Então você não erra, você não fala: ei, irmão, eu não sou anjo não, eu sou homem de carne e osso, sim, mas todas as vezes que eu erro, eu me permito que Ele me convença, e eu me humilho e falo: Senhor, me ajuda, Senhor, me dê outra chance, estenda a sua mão, porque eu escolho o Senhor na minha vida. E quando vejo, estou de pé, e quando vejo, estou louvando, e quando vejo, tudo se renova, e a minha esperança se renova nas suas promessas. Romperei trancas de ferro, e por último darei a vocês os tesouros, riquezas armazenadas em locais secretos. Aleluia, darei a vocês os tesouros, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Deus te chama pelo teu nome. Eu não sei o nome de todos que estão aqui, mas Ele sabe. Ele sabe, Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua intimidade, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento. Ei, eu posso muitas vezes não me importar com você, mas Ele se importa com você. Pode uma mãe, aleluia, deixar o filho, abandonar o filho que ainda amamenta, mas eu, o Senhor, jamais, jamais, jamais abandonarei, desampararei os meus. Você está escrito nas palmas da minha mão. Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias. Antes Jeremias, muito antes de estar no ventre, eu te conheci, e eu te chamei por profeta às nações. Você é um ungido, aleluia. Te darei os tesouros escondidos, te darei os tesouros, rei querido. Deus tem riqueza para mim e para você. Pastor Carlos está falando de bem material, não sei, pode ser, eu profetizo. Alguém recebe aí riqueza material? Eu quero. De Deus é a terra e a sua plenitude. Aquele que crê comerá o melhor desta terra, eu creio. Mas não é desta riqueza que Ele está dizendo. Ele está falando: darei para vocês tesouros armazenados.
escondidos, lugar secreto, tesouro que está no lugar secreto, escondido do mundo, do homem, do sábio, tesouro que não é mensurável por esta terra, tesouro, aleluia, que não tem valor para ser comparado nesta terra. Ei, eu me lembro de um homem que há 14 anos, a Bíblia diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, aleluia, o apóstolo Paulo está dizendo, eu só sei que ele foi arrebatado ao terceiro céus, e ele viu coisas, ele ouviu coisas que é indizíveis aos homens. Tamanha grandeza do tesouro. Por isso esse homem, ele é tão contagiado por aquilo que ele vê na eternidade, que ele fala, para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Ele fala, eu, Paulo, prefiro partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas se o habitar na carne produz frutos, então permaneço para a glória do nome dele. Tesouro escondido é o que ele tem. Esse mesmo Paulo que experimentou coisas profundas nesse Deus, ele disse, coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu e não entraram, não penetraram no coração do homem, do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado aos que o amam. A palavra de Deus diz também uma parábola, que um homem encontrou um tesouro num campo. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha, tudo, porque ele precisava adquirir aquele campo por causa daquele tesouro, daquela pérola, daquela joia. Sabe o que é isso? É o reino, é a salvação. É a salvação, é o teu passaporte para o céu, é aquilo que você não fez por merecer, porque Ele fez na cruz do Calvário. É aquilo que você não pôde fazer, mas Ele fez por mim e por você. E Ele estende isso, é riqueza que o mundo não conhece. Ele fala, eu darei a vocês tesouros escondidos. Ele fala, eu tenho coisas para dar, eu tenho coisas para presentear. Deus é galardoador dos que o buscam. Ele fala, eu tenho tanta coisa para vocês. É por isso que eu digo, não é só na eternidade, é principalmente lá. Porque o nosso maior tesouro é a salvação. Isso é o que Ele vem nos dar, a salvação. É isso, o presente que Ele nos deu é a salvação. A vida eterna, está escrito. Mas Ele tem coisas para nos acrescentar, irmãos. Ele tem vida com abundância para te dar. Tem gente que tem esperança, aleluias, de casar ainda nesse tempo de que Ele vai te dar. Se você crê, Ele vai te dar o teu casamento. Quem diz amém aí? Ai, Jesus, Ele vai dar. Tem gente que tem um sonho de morar na sua própria casa, Ele vai dar. Tem gente que tem um sonho de ter o seu carro, parar de andar de ônibus ou de carona, Ele vai dar. Ele tem tesouros, Ele tem coisa para acrescentar. Ei, por quê, pastor Carlos? Ele sabe, porque Ele é um Deus abençoador. Ele tem prazer de ver eu e você feliz. Ele tem tesouro para dar para mim e para a tua família. Ele tem salvação para os nossos filhos. Ele tem um casamento abençoado para os filhos. Ele tem uma unção, a bênção sobre a nossa descendência. Ele tem tudo isso. Darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Aleluias. Apocalipse 2:10 diz, nos dá condição para receber esse tesouro tão precioso. Diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele é poderoso, mas você precisa ser fiel. Ele tem riqueza para mim, para você, mas você precisa ser fiel. Pastor Carlos, é difícil, eu sei que é difícil. Ninguém aqui é padrão aqui para dizer algo, para apontar o dedo para alguém, mas nós estamos juntos neste barco e Jesus está nele. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Nós somos ungidos de Deus. Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele já nos escolheu, Ele já nos ungiu. Aleluias. Fica firme. Ele conhece os seus sentimentos. Ele conhece os teus sonhos. Ele conhece os teus projetos. Ele tem as promessas sobre a tua vida. Escute isso.
Saia daqui entendendo hoje que você é um ungido de Deus. Você é uma ungida de Deus. Você é alguém escolhido por Deus, irmão. Não se menospreze, não temas. Aleluia. Receba isso. Quando eu li esta palavra, eu meditava, eu falei, meu Deus, eu comecei a entender, eu comecei a fazer um retrocesso, uma retrospectiva, 15 anos atrás, quando tudo estava começando, e pude perceber quantos pararam no caminho, quantos dos que estavam lá. Tem alguns vídeos da época, a gente, meninão, pulando, cheio de Deus, recebendo aquela novidade, as promessas de Deus. Muitos não estão mais nesta caminhada. Aí meu coração se entristecia, porque muitos não estão mais, e não é porque estão, e não é porque faltou, sabe? Não, porque simplesmente deixaram. Mas sabe o que eu creio, irmãos? A promessa de Deus continua sobre a vida deles. Continua. E eu gostaria que você entendesse nesta noite que essas promessas estão sobre a tua vida. Não depende de você, mas depende também de você receber. Não depende de você a bênção vem dele. A bênção flui das mãos de Deus, mas depende de mim e de você estarmos na posição para recebê-las. Deus vai abençoar a nossa vida para que seja bênção para nós. Deus vai à frente, Deus vai destravando, Deus vai quebrando, Deus vai destrancando, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo tudo isso, sabe por quê? Porque são promessas de Deus sobre os ungidos de Deus. Então fecha os teus olhos nesta noite. Eu quero chamar o louvor aqui para a gente encerrar, cantando aqui ao Senhor. Fecha os teus olhos. Eu quero que você coloque no seu coração agora aquilo que você precisa, aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida. Pastor, mas é difícil, pastor, gostoso ouvir isso, mas e aí? E aí que você precisa tomar uma atitude. Você precisa, aleluias, luta. Eu dizia ontem, luta com Deus. Pode lutar, fala, luta, mas eu dizia com reverência, com temor. Luta. Pastor, mas não pode lutar. Não, pode sim, claro que pode. Moisés lutou. Deus queria matar o povo, ele falou, não mata não, Deus, que esse povo é teu. Foi o Senhor que, o Senhor quer matar agora? O que vão dizer do Senhor? Não, papai, e lutou. Jeremias, Senhor, a gente prega, e ninguém dá ouvido, ninguém aceita nada que a gente prega. Jacó lutou, só que no final, Deus marcou a vida dele, ele foi transformado. Qual é o teu nome? Jacó. Reconheceu quem ele era, enganador, usurpador. Mas agora não, a partir de agora o teu nome é Israel, porque eu transformo a sua vida. Fica de pé nesta noite, vamos adorar. Você é ungido de Deus. Eu quero que você se sinta ungido de Deus e que você receba. Toma posse disso. Isso precisa ser realidade na sua vida. Fecha os teus olhos, vamos adorar. Pode adorar. Aleluia. Aleluia. Diga para Ele o que você precisa. Menos de mim. Confesse. Aleluias. Menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça
Aleluia, Jesus, adore. Oh, tem um íntimo aí com Ele. Aleluias. Aleluias. Endireita os nossos caminhos, Pai. Ah, quebra as trancas. Traz as riquezas, Senhor. Menos de mim. Nós somos separados para o Senhor, para fazer diferença. Não para sermos iguais, mas para fazermos a diferença. Menos de mim. Vai a Menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluias, para saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia, para saber, Deus disse: eu pegarei pela mão, eu chamo a Ciro meu ungido. Ele te chama pelo nome, como ungido do Senhor. Aleluia, está escrito em 1 João 4,19: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Aleluias, glória a Deus. Ele conhece, irmão, Ele conhece. Ele me chamou, Ele te chamou para ser, aleluia, a diferença, para ser testemunho, para ser nação santa, povo eleito, escolhido, aleluias. Nada pode parar o meu e o teu caminhar na presença dEle. Nada pode parar o projeto dEle, porque eu e você somos chamados de ungidos do Senhor. Alabacantaraio. Não se deixe abater, não pare, levante, levante e vá adiante na força e no poder de Deus. Frutifica nesta terra para a glória do nome do Senhor. Amém? Dê um aplauso ao nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja. Nós somos teus ungidos, Senhor. Aleluias, aleluias. Antes de terminar ou fazer a oferta, eu gostaria de perguntar, fazer um convite. Se alguém está aqui, nos visita, ou que já está há mais tempo aqui conosco, e ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador sobre a sua vida, e gostaria de entregar a sua vida a Ele hoje, dizer: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo hoje, porque eu ainda não fiz esta oração de confissão, e a Bíblia fala que é necessário confessá-lo com a nossa boca diante dos homens, para que então Ele confesse o nosso nome, testemunhe diante dos anjos. A Bíblia fala que há um livro da vida, onde o nosso nome é escrito, o livro do Cordeiro, e você precisa fazer isso. Se alguém não fez isso, levante a mão. Eu quero orar por você, apenas orar. Eu quero orar pela sua vida, pedir que Deus escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Um dia os livros serão abertos, diz a Bíblia em Apocalipse, e quem não for achado no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. O meu e o teu nome precisa estar lá. Então, se alguém ainda não orou, confessando ou reconhecendo Ele, eu quero fazer isso com você hoje. Levante sua mão, apenas isso.
Tem alguém assim nesta noite que queira reconhecê-lo? Amém? Tem alguém? Então eu creio que todos já estamos lá. Glória a Deus.